Bem-vindos à apresentação sobre o Concerto para Trombone e Orquestra Op. 155 de Ernest Wiedemann. Este trabalho apresenta ações que vêm sendo desenvolvidas no grupo de pesquisa intitulado Processo de Edição e Contextualização da Música de Ernest Wiedemann, na Escola de Música da Universidade Federal de Santa Maria, sob a orientação do professor Dr. Lúcio Batista Mota. A pesquisa se trata da editoração de uma composição manuscrita, não publicada e provavelmente inédita, pertencente ao acervo da biblioteca de Ernest Wiedemann. Dentre a bibliografia utilizada está o livro La Edição Crítica de Música, de James Greer, artigos e pesquisas da Ilza Nogueira, assim como Paulo Costa Lima, dentre outros. Mas quem foi Wiedemann? Ernest Wiedemann é um compositor suíço-brasileiro que nasceu em 1927 em Aarau, na Suíça. Em 1956, começou a lecionar na Universidade Federal da Bahia e contribuiu para o cenário musical brasileiro como compositor, pedagogo, professor universitário, gestor, pesquisador e foi o criador e mentor do grupo de compositores da Bahia. Na primeira foto, mostra Wiedemann em pé, ensinando seus alunos. Na segunda foto, ele se encontra olhando para a câmera, entre os compositores locais. A contextualização histórica se dá por meio da revisão de literatura sobre Ernest Wiedemann, através dos seguintes autores: Lima, Winter, Robato, Bruchweiler, Perpétuo e Nogueira. O que é uma edição de partituras? Editar uma partitura consiste em alterar a partitura com o objetivo de torná-la mais clara, retirando inconsistências e ambiguidades que porventura não tenham sido corrigidos pelo compositor ou pelo copista, organizando a grade orquestral, o espaçamento e corrigindo acidentes. Desta forma, editar, portanto, consiste em uma série de escolhas eruditas, escolhas informadas criticamente, em resumo, o ato da interpretação. Editar, além disso, consiste na interação entre a autoridade do compositor e a autoridade do editor. Greer. Bem, de acordo com Paulo de Assis, existe mais de uma forma de editar uma partitura. A primeira que ele explica é a fotografia facsímile, que consiste em uma não edição, e sim uma foto do manuscrito original. Dependendo da caligrafia do compositor, pode dificultar a leitura do intérprete. A edição impressa, que replica a anotação original, são uma forma de facsímile, mas ao invés de usar fotografia, se usa fontes para deixar mais legível que o manuscrito original, dando também abertura para o editor incorporar alguns de seus achados críticos, incluindo revisões e correções do texto e aparato crítico, tornando esse tipo de edição uma primeira forma de edição crítica. A edição interpretativa registra aspectos do estilo performático de importantes intérpretes. O editor, normalmente um intérprete famoso, imprime suas próprias opções interpretativas e pode estabelecer elas como cânone. E tem a edição crítica, que é o tipo de edição utilizado no nosso projeto. A edição crítica é definida por sua intenção básica de transmitir um texto que representa mais de perto a evidência histórica das fontes. Essa evidência é aberta à interpretação e discussão, levando a diferentes edições com base nas mesmas fontes, enriquecendo ainda mais a estrutura da edição musical. Essas edições devem procurar clareza de apresentação, manter o equilíbrio entre fidelidade do original e a facilidade de compreensão. Geralmente, são acompanhadas de um aparato crítico detalhado e de leituras ou comentários individuais, permitindo que o intérprete possa fazer escolhas bem baseadas. De acordo com Greer, edições críticas devem gerar usuários críticos. A edição crítica de determinada obra não se trata apenas de uma questão simples do editor sobre o que torna permanentemente um papel
de suas impressoras, mas uma fidelização da sua própria interpretação sobre aquele texto que o questiona histórica, social e filologicamente. Gazaneu, 2014. Aqui está um exemplo focado na clareza que já se fez na edição atual do Concerto para Trombone e Orquestra, onde temos um maior espaçamento entre as notas e as pautas, facilitando assim a leitura. Vamos falar do concerto. O concerto foi feito em 25 de setembro de 1986, e nesse período o compositor estava totalmente integrado ao ambiente social e cultural da Bahia. Há uma citação de uma canção folclórica da região, retirada do livro A Língua e o Folclore da Bacia de São Francisco, de Edilberto Trigueiros, 1977. O concerto é uma obra não concluída e inédita. Tem apenas parte do segundo movimento escrito no manuscrito, mas não foi achado nenhum documento de estreia ou gravações dela. O que foi achado foi o manuscrito da grade orquestral e o manuscrito escrito para o solista. Nessa imagem podemos ver a citação que ele fez no manuscrito original do livro de Edilberto Trigueiros. Aqui está um recorte de como está no manuscrito mesmo, onde no 8º compasso dessa imagem mostra onde ele começa a referência da cantiga. Bom, agora vamos ver um pouco das descobertas, escolhas e desafios que encontramos no decorrer da edição dessa obra. Widmer utiliza uma grande orquestra nessa obra e frequentemente muda o instrumento percussivo no decorrer dela. Logo no início, ele utiliza a articulação do pizzicato de Bartók, ou snap pizzicato, escrita na caixa clara, o que é curioso, porque geralmente é utilizado apenas nas cordas, mas ele deixa na caixa clara. No decorrer da obra, aparecem essas colagens no manuscrito original. Acreditamos que sejam colagens corretivas do próprio compositor, mas o que é intrigante são essas escritas de lápis feitas nos últimos compassos do primeiro movimento, que aparenta ser rascunhos do compositor. Essa é a principal contradição entre o manuscrito do trombone solo e a grade orquestral. Se trata da última nota do primeiro movimento. Ambos estão na clave de Dó na 4ª linha, e assim temos uma colagem na grade orquestral com a nota Si natural, e no mesmo compasso do manuscrito do trombone solo, a nota Dó natural. A colagem sugere uma correção posterior ao que estava escrito. Essa pesquisa possui duas justificativas. A primeira diz respeito à relevância da obra para o repertório de trombone desenvolvida no fim do século XX. E, em segundo, a importância da publicação e edição crítica de obras em estado de desgastes e uma gestão e desorganização de arquivos. Isto faz com que o artista-professor desempenhe o papel de musicólogo, realizando uma investigação para a localização de manuscrito ou edições. E, em muitos dos casos, exigindo que o profissional edite para então interpretá-las. Essa parte da pesquisa é de caráter exploratório e documental, que propõe a edição crítica, com aparato, análise de contexto e a interpretação do concerto para trombone e orquestra Opus 155. O estudo dessa obra contribuirá para a compreensão da relação entre Ernest Widmer não apenas com o trombone, mas com os metais, e da composição brasileira para trombone no fim do século XX. A obra poderá futuramente ter sua estreia, ser divulgada e contribuir com o repertório brasileiro para trombone. Essa pesquisa também pode levar a convênio internacional entre a UFSM e organismos culturais de ensino da Suíça, onde se encontra um dos acervos do compositor. Cabe observar que a pesquisa se encontra em andamento e outras conclusões serão obtidas a partir de análises posteriores.